Espero que esteja bem. Esse primeiro recado é só para deixar claro para todos e todas que estão nos assistindo que as aulas aqui presentes são dos nossos cursos do IFMG Campus Avançado Pinuí. Qualquer uso indevido da imagem pode ser alvo de questionamento judicial. Então, dessa forma, assista, não tem problema algum em assistir, em aprender e compartilhar o conhecimento. Mas nada de utilização das imagens sem autorização prévia dos responsáveis, seja o professor, seja o Instituto Federal de Minas Gerais, Campus Avançado Pinuí. Beleza? A gente se vê ao longo desse curso e espero que seja proveitoso para todo mundo. Olá, saudações a todos e todas, dando continuidade então à nossa disciplina. Nessa quinzena nós vamos falar de sucessão ecológica. Na aula de ecologia a gente falou brevemente sobre sucessão ecológica e agora nós vamos aprofundar nesse debate de maneira que fique muito claro para todo mundo do que é e do que se trata a sucessão em si. Bom, a sucessão ecológica ela pode ser definida como um processo gradativo de colonização de um determinado hábitat no qual a composição das comunidades do próprio ambiente se altera ao longo do tempo. Ou seja, é a alteração ao longo do tempo do hábitat, de acordo com condições externas e internas. O que pode ser um exemplo de sucessão ecológica aqui? Uma ilha, por exemplo, rochosa, que surge no meio do mar, que surge no meio do nada devido a lavas vulcânicas, vai passar por um processo de colonização. E aí, o que a gente consegue perceber nesse local? Ainda não tem matéria orgânica, a umidade é muito baixa, né? Não tem umidade nesse local, as temperaturas são muito altas porque refletem na rocha em especial, então você tem extremos de temperatura muito grande, a luminosidade é muito alta porque não tem árvores, não tem o que proteger, então não tem sombra presente naquele ambiente, né? A estabilidade do solo é baixa, esse exemplo aqui que a gente está vendo nem solo ainda tem só rocha, rocha nua, né? E aí a gente define isso como um ambiente inóspito. Então, o ambiente inóspito é aquele que tem condições que inviabilizam o surgimento e manutenção da vida. Então, o desafio da sucessão ecológica é fazer surgir vida ao longo do tempo nesse ambiente que é inóspito, certo? Esse é o grande desafio. E aí nós temos algum exemplo aqui, que a gente tem, por exemplo, um ambiente rochoso, ao longo do tempo começa a surgir vida, e aí começam a ter as primeiras plantas, os primeiros solos, que vão evoluindo para plantas cada vez maiores, até culminar muitas vezes em árvores, né? Mas tudo começou com uma rocha nua. É claro que isso não é da noite para o dia, isso leva muito tempo, né? E o estudo disso faz parte da ecologia, que é o estudo das sucessões ecológicas, certinho? Então, ao longo da sucessão, a gente pode ver, inclusive nessas imagens aqui, que essas características do ambiente vão se alterar. Elas vão sendo alteradas pelo ambiente de maneira que se consiga ter características que sejam mais favoráveis ao surgimento e manutenção da vida. E as espécies que vão começar esse processo são as espécies pioneiras, que são aquelas que resistem às adversidades do ambiente e iniciam esse processo de colonização, certo? Então essas espécies pioneiras são muito importantes, como algumas dessas aqui que a gente está vendo. No caso aqui, líquens, né, tem um papel muito grande. Aqui, espécies que vão modificando aos poucos as condições do ambiente, surgindo aqui do nada, né? Mas os principais são esses. E qual que vai ser o papel que essas espécies possuem, né? Como elas vão modificando aos poucos as condições naturais desse ambiente que é inóspito, elas vão reduzindo a amplitude da variação térmica, então aqueles calores extremos e frios extremos começam a se modificar para começar a ter temperaturas mais amenas, começa a haver umidade porque tem retenção de água na região, né? Os líquens fazem muito isso, né? Por conta da presença das algas, né? Na sua formação, como a gente viu na parte de ecologia, né? Na parte introdutória de ecologia, que ainda é matéria de ecologia. Então a umidade começa a estar presente, porque no ambiente inóspito é difícil ter umidade, mas com essas espécies pioneiras começa a haver matéria orgânica, então começa a ter atividade de decompositores, então começa a ter essa matéria orgânica que é importante para a manutenção da vida, e começam a ter as primeiras raízes, que são fundamentais para a estabilidade do solo e também para o rompimento das rochas, junto com reações químicas e físicas, elas ajudam também no processo de degradação da rocha para a formação do solo, né? Então isso é muito importante também nesse processo que as espécies pioneiras jogam.
Então, a gente tem alguns exemplos aí de ambientes inóspitos, a ilha que a gente tinha, o lava de vulcão, que pode levar ao surgimento de ilha vulcânica, que é o caso aqui, grandes desertos, né, rochas nuas, tudo isso são ambientes inóspitos que vão ser importantes de serem colonizados para levar ao surgimento da vida. Então, a sucessão primária, ela acontece em ambientes onde a vida não existia inicialmente. Tá? Então, para ter sucessão primária, antes não tinha vida no local. Entretanto, a gente pode ter vida no local, aquela vida ter sido degradada por algum motivo, inclusive humano, e você ter o ressurgimento da vida naquela localidade, naquele hábitat. Esses casos a gente chama de sucessão secundária, porque ocorre em ambientes que já foram habitados. Né? Antes eles não eram habitados, antes eles eram habitados, deixaram de ser e voltaram a ser. Então tem condições menos inóspitas para desenvolver novas comunidades biológicas. Por exemplo, campo de cultivo abandonado, área desabitada, área queimada, área de vegetação derrubada, tudo isso é sucessão secundária. E a gente tem inclusive uma área que trabalha com isso, que é a área de recuperação de áreas degradadas. A área de recuperação de áreas degradadas trabalha exatamente com a sucessão secundária, com o objetivo de restaurar aquela vegetação que estava ali presente naquele determinado ambiente. Então, por exemplo, um campo de cultivo abandonado é um exemplo de sucessão secundária, né? Então, ao longo do tempo, se ninguém mexer, começa a surgir novas vidas ali, começa a surgir novas plantas que começa o processo de sucessão novamente. Áreas desabitadas que começam a fazer a mesma coisa, áreas queimadas. E aqui um exemplo de sucessão secundária da população de gramíneas em um prazo de 4 anos dessa floresta que se queimou. Né? Então a gente consegue perceber a vida ressurgindo naturalmente naquele local, só que com condições menos inóspitas que no caso da sucessão primária. Isso é muito importante ficar claro. Certinho? Então, outro exemplo de sucessão secundária é a área de vegetação derrubada, essas grandes clareiras que surgem nas florestas, né? E aí, você tem o surgimento de novas plantas, de novos vegetais que vão levar depois ao avanço dessa vegetação até se tornar novamente uma floresta fechada, né? Uma floresta tropical, que é o exemplo da imagem. E é importante a gente destacar que as espécies pioneiras de sucessão secundária podem, inclusive, ser mais exigentes, porque o ambiente já está pronto para a sua instalação. Então, elas são muito mais exigentes do que, por exemplo, as de sucessão primária, que o ambiente não tem nada. Né? Nesse caso aqui tem solo presente, por exemplo, tem o banco de sementes do solo. Então, essas espécies que são pioneiras na sucessão secundária passam muito menos dificuldade, digamos assim, nesse processo de colonização do ambiente, se comparados ao processo de sucessão primária. Então, é importante a gente destacar que a sucessão não leva sempre à formação de um ambiente florestal. Muitas vezes leva, mas a sucessão ecológica não acontece só com florestas. Ela acontece, inclusive, com mares, ela acontece com lagos, ela acontece com gramíneas, ela acontece em qualquer local que possa surgir vida. Então, essas características da comunidade, quando termina o processo de sucessão, depende de como é o ambiente e do tipo de população que o constitui. Olha o exemplo que a gente vai trazer. Então, a gente tem aqui a formação de um pequeno lago, né, um lago raso, começa com a formação do fitoplâncton. Depois de algum tempo, começa, então, a ter os micro-organismos, o fitoplâncton começa a morrer, começa a surgir protozoários, larvas de dípteros, né, que as moscas vão lá e colocam ovos na água parada. Depois de algum tempo, começam a ter alguns vegetais enraizando no entorno desse laguinho, começam a ter microcrustáceos, as larvas dos insetos aumentam, e aí começa a ter sedimento estabilizado por raízes, começa a ter um acúmulo de matéria orgânica no fundo desse laguinho, né? E aí começa então a haver aumento dessa matéria orgânica no fundo do lago, começando a diminuir a sua profundidade. As plantas flutuantes aquáticas começam a estar presentes, hidra, sapo começa a estar presente, rã, outros insetos, plantas submersas começam a sofrer sombreamento de outros vegetais presentes na lâmina d'água. Então você começa a ter, veja aqui que você começa a ter um esquema cada vez maior de variabilidade de espécies.
até que diminui ainda mais a profundidade desse laguinho, que pode formar inclusive um charco, um pântano com uma variabilidade grande de vegetais e de animais, né, presentes, que pode ao longo do tempo formar até uma lagoa temporária, porque só quando chove que vai começar a encher, porque no seu entorno já começou a formar uma vegetação do entorno que inclusive absorve a maior parte dessa água que antes ficava presente nessa lagoa temporária, gerando inclusive em seguida colonização por espécies terrestres, né? Então a gente vê aqui nesse exemplo que a gente traz como um pequeno laguinho raso pode se transformar num pequeno hábitat de espécies terrestres, né, ao longo de um tempo determinado. Isso não acontece da noite para o dia, durante esse processo de sucessão ecológica, que é importante da gente compreender como se dá. Tá certo? Veja que aqui a gente trouxe um exemplo de sucessão que não levou à formação exatamente de uma floresta fechada, como é o caso clássico que a gente acaba imaginando. Beleza? Então, quando a sucessão termina, a comunidade atinge o seu estado chamado clímax. Nesse momento, a estabilidade do ambiente é máxima, ou seja, há uma grande variabilidade de espécies naquele local, igual, por exemplo, uma floresta fechada, ou o caso de uma palmeira única, né, em um ambiente desértico, ou a presença de cactos e cactáceas num ambiente semiárido, ou a presença de uma vegetação de colonização solitária no meio de uma área montana, ou gramíneas presentes numa área montanhosa, ou gramíneas ainda mais presentes numa área de planície, como um pampa, né, que a gente vai ver na próxima matéria, que são os biomas. A gente, quando estiver falando dos biomas brasileiros, vai dar uma atenção para o pampa, né? Então, tudo isso, todos esses exemplos que a gente viu nessas imagens, são exemplos de estado clímax, que é quando a estabilidade do ambiente é máxima possível, certo? E isso nos diz algumas coisas. Isso nos diz o seguinte: você tem o substrato, os organismos pioneiros então se estabelecem e vão alterar as condições ambientais, né? Depois que os organismos pioneiros se estabelecem, novos organismos se estabelecem, que são seres, né? Ou seres que vão continuar alterando essas condições ambientais, e ao longo do tempo vai chegar a estabilização da comunidade, das condições do meio, que é o que a gente chama de comunidade clímax, é o estado clímax da comunidade. Então veja que ao longo do tempo, até chegar na comunidade clímax, você vai ter uma variabilidade das condições ambientais, elas vão diminuindo ao longo do tempo. É muito importante a atenção nesses gráficos, nesses nomes e nessas alterações ao longo do tempo. Isso aqui cai em muito exame vestibular. Então veja, ao longo do processo de sucessão ecológica, a variabilidade das condições ambientais diminui rumo ao estado clímax. Em compensação, a complexidade estrutural e funcional do ecossistema aumenta à medida que chega rumo à floresta clímax, né? Ao estado clímax, ao estado sucessório clímax. Então, repetindo, a variabilidade das condições ambientais diminui ao longo do tempo em uma sucessão ecológica, e a complexidade estrutural e funcional do ecossistema aumenta ao longo desse tempo. E a produtividade desse ecossistema? A produtividade é o total de matéria orgânica produzida em gramas durante um período de tempo em uma determinada área. O que isso significa? Isso significa que nós vamos fazer a medição, né, a média, né, da matéria orgânica produzida em um dado período. E aí a gente tem a produtividade primária bruta. A produtividade primária bruta é a massa total de matéria orgânica produzida naquela área, naquele estado ali, naquele hábitat, que você tem ao longo de um determinado tempo. Então, o processo biológico relacionado a essa produção primária bruta é a fotossíntese, PPB, tá? Então, a gente tem também, além da produção primária bruta, a produção primária líquida, que é quando você desconta da produção primária bruta a quantidade de matéria orgânica consumida durante a respiração, né? Durante a respiração, que é a queima da matéria orgânica para fornecimento de energia celular. Então, a gente tem a produtividade primária líquida, que é
nada mais do que a produtividade primária bruta menos a taxa respiratória daquele vegetal, daquele local ali presente. E a produtividade do ecossistema depende, então, de vários fatores. E os mais importantes são alguns abióticos, como luz, água, gás carbônico, disponibilidade de nutrientes. Tudo isso vai influenciar na produtividade do ecossistema. Você pensa em nutrientes, por exemplo. Quanto maior a quantidade de nutrientes, maior a quantidade possível de espécies que podem sobreviver naquele local. Quanto menor a disponibilidade de nutrientes, maior vai ser a exigência para a sobrevivência desses vegetais sucessórios, né? Então, eles vão precisar de muito mais características de sobrevivência quando eles têm menos nutrientes disponíveis. E isso vale para a luz, vale para a água, né? A gente pode pegar um ecossistema de caverna, que a luz é algo muito difícil, então você vai ter um fator limitante, nesse caso, a luz. Então, isso vai influenciar na produtividade daquele ecossistema de caverna, por exemplo. Então, tudo isso influencia quando você vai calcular essa produtividade. Então, a gente pega aqui a produtividade primária líquida, né? A produtividade primária bruta menos a respiração. Quando chega a luz, mais ou menos 50% é refletido, né? Você tem o que é absorvido e dispersa. Então, 5% vai para a produtividade primária bruta. E a respiração gasta de 1 a 2,5% de taxa de gasto. Então, a produtividade primária líquida, que passa para os herbívoros, né, é de 2,5% a 4% daquele total que chegou, né, que chegou disponível para a planta. Né? Então, os herbívoros e a produtividade líquida da comunidade acaba sendo uma taxa muito pequena, que a produtividade líquida da comunidade é a produtividade primária líquida, né, menos o consumo pelos herbívoros, que é o que vai passar para o resto da comunidade. Beleza? Então, atenção nisso daí também, que é importante ter clareza. E aqui, uma curiosidade muito importante, é legal que tenha bastante atenção nessa parte final da aula, porque aqui nós vamos falar sobre a evolução das comunidades durante a sucessão e o que acontece com muitas dessas características, como produtividade primária bruta, líquida, etc. Então, as espécies pioneiras, elas vão sendo aos poucos substituídas pelas espécies séries e depois as climas, que são mais exigentes. E isso acontece por quê? Isso acontece pela seleção natural. A competição por recursos naturais vai acontecer naquele ambiente e algumas espécies vão sobreviver em detrimento de outras, né? Que vão ter mais características de sobrevivência. É por isso que a gente já viu a parte de evolução para compreender como a seleção natural age nesses ecossistemas. E aí você vai ter um aumento da biodiversidade. Isso nós já vimos. À medida que aumenta o tempo da comunidade, à medida que a comunidade vai evoluindo, vai aumentando a biodiversidade até chegar no estágio clímax. Ou seja, vão criando novos nichos ecológicos à medida que o tempo vai passando. E isso faz com que a complexidade do ecossistema aumente cada vez mais. Se antes tinha uma cadeia alimentar, começa a ter um monte de novas teias. E aí começam a ter também microclímax. Esses microclimas são conjuntos de condições ambientais particulares do hábitat, que algumas determinadas espécies vão se adaptar. Por exemplo, uma área de sombra próxima a uma vegetação que tem uma folha grande, uma área de água que está acumulando ali por conta da chuva numa baixada, uma área, por exemplo, com a presença de pedras, debaixo dessas pedras tem uma área úmida com pouco sol, então você começa a ter microclimas presentes nesse ecossistema. E isso são conjuntos de condições ambientais que cada tipo de espécie prefere para a sua sobrevivência. Então você vai ter espécies adaptadas para a área mais sombreada, para a área com mais sol, para a área mais úmida, para a área mais seca, etc, etc. Então tudo isso são microclimas que surgem durante esse processo sucessório, né? E esse aumento da estabilidade do ecossistema e das comunidades vai gerar um equilíbrio dinâmico, que é a chamada homeostase. Então, o ecossistema, ao longo do tempo que ele vai passando, ele vai se estabilizando, e as comunidades também vão chegando ao equilíbrio dinâmico. Então, você vai ter ao longo desse tempo, que vai passando, né, rumo ao estágio clímax, um aumento da produtividade primária bruta, até a estabilização na comunidade clímax. E você vai ter também diminuição da produtividade primária líquida. Por quê?
Porque ao longo da sucessão ecológica vai aumentar a taxa respiratória da comunidade, porque vai aumentar o número de seres vivos que estão ali respirando. Então a produtividade primária líquida vai, então, você vai ter uma mudança. Essa produtividade primária líquida vai diminuir, porque a taxa respiratória da comunidade vai aumentar. Isso tem que ter muita atenção. Ou seja, o que vai acontecer quando a gente pega num gráfico, na variação dos ecossistemas e das comunidades ao longo da sucessão ecológica? A gente vai ter uma produtividade primária bruta que vai aumentar até chegar a um estágio, que pare de aumentar, né? Se estabilize quando chega na comunidade clímax. A biomassa, a mesma coisa, ela vai aumentando até ficar mais ou menos constante. A taxa de respiração, ela é menor, né? Tem que ser menor que a produtividade primária bruta, por motivos óbvios, né? Mas ela também se estabiliza, a taxa respiratória, e a produtividade primária líquida, que é muito alta no início, ela vai diminuir até se tornar constante também na comunidade clímax. Tem que ter muita atenção com isso aqui. Eu já vi questão caindo, perguntando essa relação de quem aumenta e quem diminui, tá? E aí tem que saber que a produtividade primária bruta aumenta ao longo do tempo no processo sucessório e que a produtividade primária líquida diminui ao longo do tempo no processo sucessório de um ecossistema. E aqui, por último, né, algumas características importantes que tem que saber, né? A composição de espécies ao longo da sucessão muda rapidamente no início, depois muda mais lentamente. O tamanho dos indivíduos tende a aumentar. A diversidade das espécies aumenta e atinge o máximo na comunidade clímax. A biomassa total aumenta ao longo do tempo. A produtividade primária bruta aumenta no início, depois se estabiliza. Então, lá na comunidade clímax, ela se estabiliza. A respiração da comunidade aumenta até lá se estabilizar na comunidade clímax. A razão fotossíntese e respiração. No início, a fotossíntese é maior que a respiração e depois a comunidade clímax. Fotossíntese e respiração se igualam ou ficam próximas disso. A produtividade líquida inicialmente é grande, vai diminuindo aos poucos e tornando quase nula no clímax, quando ela se torna constante, porque a fotossíntese e a respiração se equilibram, né? A gente viu que a produtividade primária líquida é uma relação entre fotossíntese e respiração. As cadeias alimentares vão ficando cada vez mais elaboradas e vão aumentando a quantidade de teias alimentares, porque aumenta o número de nichos ecológicos. Então aumenta essa quantidade de teias ali presentes, tá? A reciclagem dos nutrientes aumenta cada vez mais, se tornando mais rápida, e a conservação desses nutrientes no ecossistema aumenta. Beleza? É mais ou menos isso que eu trouxe aqui para a gente falar de sucessão ecológica, para contribuir com cada um e cada uma para a compreensão da matéria. Beleza? Tchau, tchau e até a próxima aula.